geração, tudo bem com vocês? Dando início a mais um tema dessa semana. E o tema dessa semana é Deus chama, o chamado de Deus trata o seu desconforto. Esse é o tema dessa semana, o chamado de Deus, ele trata o seu desconforto. E o que eu quero falar com vocês nessa segunda-feira é que Deus, ele chama improváveis. E muitas pessoas, quando pensam nisso, podem falar assim: é sim, Júlia, Deus chama pessoas que não têm condições de realizar o seu chamado também. Mas esse não é o foco do que eu quero tratar durante essa semana. O foco do qual eu quero tratar é sobre um livro que eu li sobre mulheres improváveis, e isso se aplica não só a mulheres, mas também ao ser humano em geral. Deus, ele chama pessoas, e quando ele chama as pessoas, quando ele dá um chamado para alguém, ele chama alguém, é algo que não é confortável para essa pessoa. Nenhum chamado de Deus vai ser confortável na nossa vida, e Deus, ele chama nós para realizar coisas improváveis no nome dele, porque a presença dele é conosco e o Espírito Santo dele nos capacita e nos direciona a realizar as obras das quais ele nos chamou para realizar. Então nós vemos isso. Deus, ele deu um chamado improvável para Moisés. Moisés, ele era um improvável para o chamado do qual Deus o deu. Então Deus chamou Moisés para liderar um povo e para falar em nome dele, para falar que Deus, ele falava com Moisés. Moisés seria um canal pela voz de Deus ao seu povo e a Faraó, que era um líder da época, um líder muito rigoroso e exigente. Então Deus, ele chama improváveis, né, quanto ao seu chamado. Moisés, ele vira para Deus e ele fala que ele não sabe falar, ele não é bom de comunicação, ele não sabe se comunicar bem. Mas mesmo assim, Deus, ele insiste em Moisés e ele fala para Moisés: Moisés, confia em mim, porque eu criei a boca, eu dei voz ao homem. Então, se você confiar em mim, eu posso usar você para falar em meu nome. Mas Moisés ainda assim insistiu na sua insegurança, na sua improbabilidade e preferiu acreditar que ele precisava de ajuda, precisava de alguém. Então Deus, ele enviou alguém para ajudar Moisés. Mas na realidade Deus, ele queria que Moisés enfrentasse esse seu medo, essa sua insegurança, porque mesmo que ele parecesse improvável de realizar aquilo pelo qual Deus o estava chamando, Deus sabia que ele tinha capacidade, Deus sabia que ele poderia realizar aquilo pelo qual Moisés foi chamado. Mas Moisés, ele preferiu agarrar a sua insegurança e o seu medo e pedir ajuda para Deus. Isso não é errado também. Mas eu quero que você veja que Deus, ele tem planos com você. Ele chamou você para realizar coisas que você se vê como improvável. Mas exatamente porque você se vê como improvável nessa área que Deus, ele quer trabalhar em você. Ele quer desenvolver isso em você. Ele quer te chamar para ser excelentemente um adorador na presença dele. Então todas as vezes que você desenvolve habilidades para realizar um chamado de Deus, você está se tornando excelente na presença de Deus. Você está desenvolvendo um espírito excelente para realizar as obras pelas quais Deus te chamou e viver o propósito pelo qual Deus te criou. Então muitas das vezes Deus, ele vai chamar você. Você pode falar assim: eu sou improvável em me comunicar bem, eu sou improvável em falar em público, eu sou improvável em me expressar. Eu sou tímida, eu sou vergonhoso, eu sou vergonhosa. Eu sou uma pessoa introvertida. Gente, eu tenho uma notícia pra vocês: eu também sou introvertida. Eu também sou tímida. Eu também tenho vergonha. Eu também sou uma pessoa vergonhosa. Não tenho vergonha do Evangelho, não tenho vergonha de Jesus Cristo, jamais. Mas eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa tímida, mais guardada. Então, quando Deus, ele revelou o meu chamado, que eu já tinha certa desconfiança pelo qual ele me chamou, que seria pregar a palavra dele. E quando Deus, ele confirmou isso pra mim, quando Deus, ele me chamou para estar pregando a palavra dele, foi um choque. Então Deus, ele me deu a palavra de que eu deveria me preparar para eu estar pregando a palavra dele aqui hoje. Então Deus, ele sempre vai falar: se prepare. E quando Deus, ele te puxar para te expor, para você começar a realizar o chamado dele, é bom você ter se preparado. Porque você pode ser improvável hoje para realizar aquilo pelo qual Deus te chamou. Mas se Deus, ele te deu o Espírito dele, se Deus está com você, se Deus disse que ele está com você, ele te chamou para fazer isso, então você é capaz de realizar. Porque a presença dele está com você, o Espírito dele te capacita, te prepara, te direciona e te impulsiona. Você pode falar assim: eu sou improvável em me posicionar. Deus vai te colocar numa posição da qual você terá que ser uma pessoa posicionada.
prepare, se desenvolva. Não importa o quanto você errar, não importa o quanto muitas das vezes você quiser fugir. Enfrente a sua insegurança, enfrente o seu medo. Então, muitas das vezes Deus ele vai te chamar. Você talvez seja uma pessoa improvável de ser ousada, de ser posicionada, de ser líder, de se expressar. Sabe, gente, eu vou ser honesta, não é fácil. Por que eu tô falando pra vocês que o tema dessa semana é o chamado trata seu desconforto? Porque quando Deus ele nos dá um chamado numa área da qual nós nos sentimos muito desconfortáveis realizando, é porque Deus ele quer nos mostrar que com a presença dele nós conseguimos realizar coisas, desenvolver habilidades que sozinhos nós não conseguimos. Porque se dependesse de nossa vontade própria, nós preferimos continuar na nossa zona de conforto. E qual é a zona de conforto para uma pessoa tímida? Ficar no cantinho dela sem conversar com ninguém, sem apresentar as ideias que ela tem, sem apresentar os projetos que ela tem, os sonhos que ela tem. Por quê? Porque a timidez ela trava uma pessoa. A timidez, a insegurança, a comparação, o medo, essas coisas paralisam uma pessoa de realizar os seus sonhos e projetos pessoais. Quem dirá de realizar coisas em nome de Jesus? Então, quando Deus ele te chama para realizar uma coisa da qual você se acha improvável de realizar, é porque Ele te mostra que com a presença dEle você é capaz de realizar coisas que você jamais conseguiria sozinho. Que você jamais faria sozinho. O Espírito Santo ele te impulsiona, o Espírito Santo ele te incita a estar fazendo as obras de Deus, a estar caminhando, a estar se desenvolvendo, a estar desenvolvendo as suas habilidades. Então, talvez coisas que você disse que você nunca faria. Gente, eu disse que eu nunca estaria aqui expondo a minha cara no YouTube. Eu já disse isso, que eu nunca estaria expondo a minha cara no YouTube, que eu nunca seria uma pregadora da palavra de Deus, e cá estou. Porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre falei bem, mas eu sempre tive dificuldade de me posicionar, dificuldade de ser ousada, dificuldade de apresentar as minhas ideias, dificuldade de expor as minhas ideias. Então eu sempre falei bem, eu sempre soube falar muito bem, de modo claro, de modo objetivo e direto. Mas eu sempre tive dificuldade de abrir a minha boca para falar. Então, assim, às vezes eu tinha muita coisa para falar dentro de mim, muita coisa que eu sabia como me comunicar, mas eu não conseguia me comunicar. Então, eu era muito tímida, eu era uma pessoa absurdamente tímida, uma pessoa absurdamente vergonhosa, uma pessoa absurdamente introvertida. Então, gente, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa antissocial, mas o meu chamado é estar pregando a palavra de Deus. Então, querendo ou não, eu tenho que expor aqui a minha cara, expor a minha voz, que está me comunicando e estar desenvolvendo essa habilidade dia a dia. Então, um outro ponto que eu quero estar falando para vocês, não basta você desenvolver habilidades e você passar a usar essas habilidades para com que você seja visto, para com que você seja aplaudido, para que você seja bem sucedido para si mesmo. Mas aquilo que você desenvolve no Espírito de Deus, tudo aquilo que é desenvolvido em você, tudo aquilo que é habilidade que você desenvolve, que você gera, é para a honra e glória do nome de Jesus. Não adianta você, com a ajuda de Deus, desenvolver certa habilidade, coisas das quais você era improvável, das quais você tinha dificuldade, você passar a usar isso em prol de si mesmo, para se gloriar, para se idolatrar, para se tornar uma pessoa orgulhosa, para ser vista pelos outros e aplaudida pelos outros. Não se esqueça, muitos profetas de Deus não foram aplaudidos pelas pessoas, foram apedrejados, foram jogados em poços, foram mortos à espada. Quantos profetas que Deus levantou nas nações, nos tempos de Israel, e essas pessoas, esses profetas, foram apedrejados. Eles tiveram que fugir, eles tiveram que se esconder e eles tiveram que contar com muita coragem de Deus, com muita coragem e ousadia do Espírito de Deus. Porque as pessoas já não queriam mais se arrepender dos seus pecados, elas não queriam ouvir a palavra de Deus porque elas sabiam que estavam erradas, mas elas queriam continuar no erro. E Deus levantava profetas para anunciar que elas seriam castigadas, que Deus cobraria delas, mas que Deus estava dando arrependimento, porém elas não queriam se arrepender, então elas não queriam ouvir nada, então elas preferiam matar os profetas do que ter uma mudança de vida. Então eu quero que você se lembre disso. Por mais que você use coisas,
que Deus te deu, que Deus te ajudou a te desenvolver habilidades, pontos fortes, coisas que Deus desenvolveu em você, não use para o seu próprio uso, só para ser aplaudido pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, ser bem visto pelas pessoas. Importa o que Deus vê de você, importa quem Deus sabe, o que Deus sabe a seu respeito, o que Deus pensa a seu respeito e o que Deus quer a seu respeito. Não importa o que o mundo projeta sobre você, importa o que Deus projetou a seu respeito. Não se esqueçam disso. Então Deus, ele está levantando nessa geração pessoas improváveis. Pessoas que você fala assim, o meu trauma, a minha insegurança, a minha comparação, a minha dor, ela é maior do que a minha vontade de me desenvolver. Mas quando o Espírito Santo ele entra na sua vida, ele pode transformar qualquer fraqueza, qualquer insegurança, qualquer dor sua em um potencial da glória dele nessa terra. E quando ele começar a te desenvolver e a te usar para honrar e glorificar o nome dele, não se esqueça que é por causa dele, que é tudo por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não se esqueça, quando Deus ele te desenvolver, quando Deus ele transformar você num potencial da glória dele nessa terra, não se esqueça que é para com que você cumpra um propósito pelo qual ele te chamou, e não para realizar projeções no mundo a seu respeito. Não se esqueçam disso. Eu espero que essa palavra tenha ministrado muito ao seu coração. Continua comigo no tema dessa semana, na quarta e na sexta-feira. Na sexta-feira eu encerro e estarei orando pela sua vida. Continue aqui comigo.